Olá, pessoal, aqui professora Gisele Alves. Como vão? Convido vocês a participarem dessa aula comigo aqui no canal Conectando Penal. Nós vamos começar uma aula sobre progressão de regime. Basicamente é uma aula sobre progressão de regime à luz do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora em janeiro de 2020, ok? Então essa aula é sobre o Instituto da Progressão de Regime, mas focada nas alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, ok? Para que a gente possa falar sobre essas alterações, eu vou fazer uma breve conceituação sobre o Instituto da Progressão de Regime e sobre as alterações que a progressão de regime sofreu nos últimos anos, ok? A progressão de regime, ela é um benefício da execução penal, ok? Ela é um benefício que o condenado, que o reeducando, tem direito dentro do sistema progressivo de execução de pena, ok? Vocês provavelmente estão assistindo às aulas do professor Carlos Eduardo Rebelo, professor Cadu, que é meu parceiro aqui no canal. Ele está falando sobre aplicação de pena. E aí, quando vocês estudam aplicação de pena, vocês vão verificar que, por ocasião da sentença condenatória transitada em julgado, pode ocorrer de o juiz, ao individualizar a pena, ele poder ou não substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicar uma suspensão condicional da pena. Caso isso não seja possível, porque o condenado não cumpre os requisitos para essa substituição ou para a aplicação do sursis, o juiz vai ter que aplicar a pena privativa de liberdade. Ele vai ter que individualizar essa pena, calcular essa pena e fixar o regime prisional inicial. O juiz, ao fixar o regime prisional inicial, não quer dizer que esse condenado, que esse reeducando, vai cumprir esse regime prisional durante toda a execução da sua pena, porque na LEP, Lei 7.210 de 84, e em outras legislações até então, que existiam, tem lá o direito do condenado progredir de regime. O que seria a progressão de regime? O direito dele ser transferido de um regime mais rigoroso, que foi fixado para ele, para outro menos rigoroso. Isso seria a progressão de regime, a transferência do reeducando, do condenado, de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso, ok? Vale ressaltar que não cabe progressão por salto, que seria sair do regime mais rigoroso que existe, que é o fechado, para o regime menos rigoroso que existe, que é o aberto. Inclusive, a súmula 491 do STJ impede isso, impede essa possibilidade da progressão por salto, tá? Outra súmula que é importante que vocês verifiquem é a súmula 715 do STF, tá? Que tem que ser correlacionada com o artigo 75 do Código Penal, que também foi alterado pelo pacote anticrime. O artigo 75 do Código Penal trata do limite de cumprimento de pena no Brasil, que até então era 30 anos, né? A pena ser unificada, em caso de uma pena ser maior do que 30, ser unificada em 30 anos para obedecer o limite de cumprimento de pena no Brasil, já que nós temos uma vedação de penas perpétuas na nossa Constituição. O pacote anticrime alterou esse limite de 30 para 40 anos. E aí, quando eu for fazer a leitura da súmula 715 do STF, eu tenho que fazer de acordo com o artigo 75. A súmula 715 diz que quando o reeducando condenado vai cumprir o percentual de pena para progredir de regime ou para livramento condicional, esse percentual não será sobre o limite, da pena estabelecida no artigo 75, que agora é 40 anos, mas sim vai ser sobre o total da condenação dele. Alguns autores entendem que isso é inconstitucional, porque você criaria situações em que o condenado não vai conseguir obter progressão de regime nem livramento condicional, porque ao cumprir o percentual sobre o total da condenação e não sobre o limite agora de 40 anos, criariam-se situações que ele não conseguiria progredir de regime, porque o percentual a se cumprir sobre o total da condenação dele daria uma quantidade de pena maior até do que 40 anos, que é o próprio limite estabelecido no artigo 75.
ok? Bom, mas fazendo um breve histórico da progressão de regime, a progressão de regime ela aparece na Lei 7.210 de 84, no artigo 112. A princípio, não havia nenhuma vedação automática para a progressão de regime para nenhum crime. Todos que cumprissem 1/6 da pena e apresentassem mérito, merecimento, né? Era assim que tratava a lei, agora é bom comportamento carcerário, né? Ele poderia progredir de regime. Aí, o que ocorreu? Entrou em vigor a Lei 8.072 de 90, a Lei de Crimes Hediondos, que passou a vedar a progressão de regime para crimes hediondos e equiparados, né? Tendo condenado por crime hediondo equiparado que cumprir a pena integralmente em regime fechado. Quando a gente chegou em 2006, o STF declarou essa vedação inconstitucional, entendendo que ela feria o princípio da individualização da pena. Com isso, em 2007, a Lei de Crimes Hediondos foi alterada pela Lei 11.464 de 2007 e passou a estabelecer que crimes hediondos e equiparados hediondos poderiam ter progressão de regime. O condenado se primário poderia progredir de regime cumprindo 2/5 da pena e o condenado reincidente, se quisesse progredir de regime, teria que progredir de regime cumprindo 3/5 da pena se reincidente, tá? Durante muito tempo isso vigorou. Vale aí dizer que tinha duas súmulas importantes que tratavam dessa temática, a súmula vinculante 26 do STF e a súmula do STJ 471, tá? A outra alteração importante que a gente teve sobre progressão de regime, historicamente falando, foi em 2018, com a Lei 13.769 de 2018, que passou a estabelecer, pessoal, a chamada progressão especial para mulheres, tá? Isso foi em 2018, alterando o artigo 112 da LEP, criando lá no 112 o parágrafo 3º, que trata da progressão especial para mulheres, para gestantes e mães de crianças ou responsáveis por pessoas portadoras de deficiência, tá? Para que a mulher gestante ou mãe de criança, responsável por criança ou pessoa com deficiência, pudesse progredir de regime dentro dessas regras especiais do artigo 112, parágrafo 3º, ela teria que cumprir cumulativamente os requisitos que estão no parágrafo 3º do artigo 112, que são não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o filho ou o dependente dela, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primária, ter bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, e não integrar a organização criminosa. Vale ressaltar que o pacote anticrime não alterou esse parágrafo 3º do artigo 112, não revogou, não alterou, tá? Mas é claro que esbarra nos limites das novas progressões, tá? Então, agora eu vou começar a falar das alterações que o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, promoveu na matéria de progressão de regime, tá? A Lei 13.964 de 2019, no que se refere à progressão de regime, ela alterou essa matéria como? Primeiro, revogando o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072, ou seja, aquela previsão de progressão de regime que havia na Lei de Crimes Hediondos, estabelecendo 2/5 de cumprimento da pena por primário e 3/5 por reincidente, foi revogado, tá? Ela também alterou a LEP no artigo 112, e dentro do 112 trouxe uma série de critérios para a progressão, que são novos critérios que a gente vai ver. E a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, também alterou a Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 13.850 de 2013, trazendo aí uma peculiaridade no que se refere à progressão de regime para a matéria de crime organizado, para organizações criminosas, tá? Então, eu vou começar a tratar sobre a alteração propriamente que foi feita na LEP, tá? Na LEP, a matéria alterou o artigo 112, tá? E o artigo 112 passou a ter que redação? Passou a trazer esses novos critérios para estabelecer a progressão de regime. Então, o artigo 112 passou a ter a seguinte redação: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, se o apenado for primário, e se o crime tiver sido cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, esse é o primeiro critério, um critério que já existia, porque 16% corresponde ao critério de 1/6, tá? Aí vem um outro critério, que é ter cumprido pelo menos ao menos 20% da pena, tá? Se o reeducando for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se ele era 16%, ele era primário, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20%, se ele é reincidente, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? 25% da pena, se ele é primário, mas ele cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, 25% da pena, se ele é primário, mas o crime que ele cometeu é com violência ou grave ameaça à pessoa, como roubo, por exemplo. O outro critério, 30% da pena, se ele é reincidente e ele cometeu o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui nesse critério de 30%, eu queria chamar a atenção de vocês. Por quê? Se aqui é uma reincidência específica, ele só entra no critério de 30% se ele é reincidente específico em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, vamos dizer que ele cometeu um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele é reincidente, mas a reincidência dele não é específica. Não é em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. A doutrina que vem comentando essa situação, né, inovadora do pacote anticrime diz que não vai poder aplicar os 30%, porque ele não é reincidente específico em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então aí como é que a gente aplica, professora? O que a doutrina vem comentando até o presente momento é o seguinte: não posso usar o critério de 30%, eu vou ter que usar um critério menos rigoroso, ou é o de 25%, né? Vamos ver qual é. Vamos imaginar que ele não é reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o crime que ele está condenado agora é com violência ou grave ameaça à pessoa, mas o anterior não era. Então ele não, o atual é com violência, mas o anterior não era. Ele vai cair no critério de 25%. Agora vamos fazer o inverso. O anterior era com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um roubo, e o atual é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Entende-se que ele vai cair no critério de 20%, ok? Então, só cai no de 30% se ele é reincidente específico em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ok? Vamos para o próximo critério. 40% da pena se ele é primário e condenado por crime hediondo ou equiparado. E aí vem os critérios de 50%. 50% da pena se ele é primário, condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Então, se ele é primário, mas ele está sendo condenado num crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ele tem que cumprir 50% da pena. Também é para 50% da pena se ele é condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Se não for nesse sentido, se a organização criminosa não era estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, a gente poderia não colocar nesse critério, porque aqui ele exige o critério especificamente de 50%, se o condenado foi condenado por exercer comando individual coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, tá? Vale dizer, e aí eu já vou falar, que o pacote anticrime fez uma alteração na lei de organização criminosa, na lei 12.850 de 2013. Lá no artigo 2º, parágrafo 9º, o que passou a estabelecer o artigo 2º, parágrafo 9º? Que o condenado que integra a organização criminosa, isso constou na sentença condenatória dele, que ele foi condenado por integrar a organização criminosa ou por praticar um crime cometido no âmbito de uma organização criminosa, que ele só vai poder progredir de regime se ficar comprovado que ele não mantém um vínculo associativo. Professora, isso seria uma vedação automática à progressão de regime? Que poderia ser aí, fazendo uma leitura das últimas decisões do STF, poderia se declarar isso inconstitucional porque não pode ter vedação automática de progressão de regime? A maioria da doutrina vem entendendo que não. Isso não é uma vedação automática à progressão de regime
para o condenado por integrar a organização criminosa ou por praticar um crime no âmbito de uma organização criminosa. O que o pacote anticrime está fazendo, nessa alteração que ele produziu na lei de organização criminosa, é criar uma condição para a progressão de regime aqui. Ou seja, ele só vai poder progredir de regime se ele comprovar que não mantém um vínculo associativo. Se ficar comprovado que ele mantém um vínculo associativo, ele não vai poder fazer a progressão de regime. Seria mais um critério para progressão, tá? Outro critério para progressão de regime: cumprir 50% da pena se o condenado é condenado pela constituição de milícia privada. Aqui vem se entendendo que é por ele praticar o crime do 288A, seja crime de constituição de milícia privada, ou de grupo de extermínio, ou de grupo paramilitar, de organização paramilitar. Outro critério que existe é cumprir 60% da pena se o condenado é reincidente em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte. Ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte. Se ele é reincidente em crime hediondo, ele tem reincidência específica também. Ele tem que cumprir 60% da pena, tá? E o último critério, que é o critério mais rigoroso da alteração promovida pelo pacote anticrime, é o cumprimento de 70% da pena. O sujeito vai ter que cumprir 70% da pena se ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E aí vamos chamar atenção, uma reincidência específica de novo. Ele só cumpre 70% se ele está sendo condenado num crime hediondo com resultado morte, como por exemplo latrocínio, e ele tem condenação anterior, portanto ele é reincidente, em crime hediondo que também foi com resultado morte. Aí ele cumpre 70% da pena. Mas professora, vamos dizer que ele é reincidente em crime hediondo, mas não com resultado morte. Então é aí que a gente tem que ficar atento. Então vamos imaginar a seguinte situação: sujeito é condenado num crime hediondo com resultado morte, por exemplo, latrocínio. Se ele é reincidente em crime hediondo com resultado morte, o específico, ele tem um crime hediondo anterior com resultado morte, o novo é com resultado morte, 70% da pena. Agora vamos imaginar que ele é reincidente, mas não em crime hediondo com resultado morte. O anterior foi um tráfico de drogas, por exemplo, equiparado a hediondo, e o novo é com resultado morte. Ele não cai nos 70%, ele cai nos 60%, porque ele não é reincidente específico em crime hediondo com resultado morte, tá? Vamos imaginar que ele é condenado em crime hediondo, tá? Ele é condenado em crime hediondo sem resultado morte, ele cai no 40%. Então vocês vão ter que estar sempre verificando essas situações específicas, tá? Porque o legislador, na matéria de progressão de regime, ele trouxe muitas situações específicas com reincidência específica, muitas situações com reincidência específica. E eu vou precisar sempre verificar se ele está numa situação de reincidência específica para aplicar o critério mais rigoroso, como eu dei o exemplo aqui da questão dos 70%. Então, por hoje, é essa matéria de progressão de regime, tá? Com a alteração do pacote anticrime, teremos outras aulas de execução de pena com as alterações de pacote anticrime. Fiquem acompanhando o nosso canal Conectando Penal. Espero vocês na próxima aula.